E aí, tudo bem? Boa tarde aqui para mim. Bom, meu nome é Vitor e vou fazer um breve tutorial do Origin para apontar alguns espectros, né? Só para você aprender a plotar espectros, né? Utilizando o Origin nesse caso. Então, eu vou fazer uma coisa aqui bem simples, de uma maneira que fique funcional, né? Para você utilizar o Origin e apresentar seus gráficos, seus espectros, suas informações, né, de uma maneira funcional e bem que fique uma coisa agradável também. Então, vou abrir o Origin. Essa é a versão do Origin, né, que eu estou utilizando aqui. Então, seria o Origin Pro 8.5. É uma das versões mais estáveis que tem. E essa aqui é o painel inicial do Origin. Então, quando você abre o Origin, a primeira coisa que você vai ver é isso daqui. E nesse caso, né, eu vou utilizar um dado aqui de FTIR, só para a gente tornar isso aqui um exemplo, né, não ficar só um passo a passo sem exemplo. Então, em geral, quando você faz um experimento, uma caracterização de uma amostra por FTIR, você recebe os seus dados, né, da sua medida, em um arquivo de texto no formato .asc. Então, o equipamento fornece para você duas medidas, o .asc e o norm.asc. Os dois arquivos são iguais, a única diferença entre eles é que o norm.asc ele apresenta para você a intensidade, né, seja a absorção ou a transmissão, vai depender de como você escolheu fazer, a intensidade da sua medida de uma maneira normalizada, isto é, ele vai converter, né, a sua absorção ou transmissão em 0 a 1, entre 0 e 1. Em geral, é melhor você utilizar essa convenção, né, de normalização, utilizar esse arquivo, no fim das contas, porque vai ficar mais útil para você no futuro é, é comparar espectros, né, de maneira mais sistemática, isto é, você vai poder fazer análises com uma maior precisão e pode até também ser útil, né, no caso de você fazer uma análise quantitativa, não só uma análise qualitativa, né, de comparação entre regiões, entre ah, absorções, entre regiões de absorção, etc. Então, quando a gente abre esse arquivo .asc, aqui eu já estou utilizando o norm, deixa eu vir aqui na outra pasta, que esse daqui eu já mexi um pouco. Quando a gente abre o arquivo norm.asc ou somente o .asc, a gente vai ver que ele traz aqui umas informações meio embaralhadas, por exemplo, com hora, espectro, tipo do equipamento, que são informações do equipamento, né, que para a gente não são úteis no momento. Mas aqui a gente já pode ver algumas coisas, né? Você fez um experimento no infravermelho médio, você utilizou KBR, né, fez... Aqui não é útil para você apresentar, né, no seu trabalho, por exemplo. Então, tudo que tem aqui abaixo de data, de data, né, hashtag data, é a informação que a gente quer. E o que tem acima é a informação que a gente não precisa. Então, a gente pode apagar tudo que tem aqui acima de data. Eita, que o cachorro está empolgado. E salvar esse arquivo. Então, aqui nós temos as informações que nos interessam, que é o número de onda, né, que é o eixo X de um espectro de FTIR. O mais comum é você representar isso em número de onda, mas poderia ser outra escala de energia. E o eixo Y, que seria, então, a intensidade do seu espectro, e aí vai variar se é absorção ou transmissão, vai depender de como você fez. Então, excluído o cabeçalho e tendo salvado o arquivo, a gente já pode começar no Origin. Então, eu vou fechar aqui esse arquivo. Ele já foi salvo, então agora eu posso arrastar ele para o Origin, e o Origin vai identificar isso daqui como uma planilha, né, uma tabela. Então, aqui nós temos essas duas informações
da medida, né? O eixo X, que é o número de onda, então eu já posso acrescentar aqui o wave number, e o eixo Y, que seria a intensidade, né? Intensity. A unidade de medida de número de onda é centímetro a menos 1, elevado a menos 1, então você já pode fazer aqui centímetro e depois clicar em superescrito, menos 1, e intensidade, em geral, a intensidade é uma unidade arbitrária, então a gente já pode colocar como arbitrário units. E ok. Tendo identificado o eixo X e Y do nosso espectro, né, podemos plotar. Então, a maneira mais simples de você plotar é fazer uma reta, unindo todos os pontos aí do seu arquivo de texto, né, dos seus dados. Então, selecionamos as duas colunas e clicamos aqui nessa reta aqui no fim da tela. Você pode perceber que tem outras formas aqui de plotar, que aí com o passar do tempo você vai ficando mais à vontade aqui no Orange, e aí fica mais fácil você identificar o que é. Mas, por exemplo, vamos supor que eu quisesse plotar um formato de reta. Então, selecionei as duas colunas e clico aqui na reta. E aqui o Orange já faz para a gente, ampliando aqui, né? Já faz para a gente um espectro bem simples, né? Apresentando, então, a informação que tem nesses dados. Então, aqui a gente tem o eixo Y, que é a intensidade, versus aqui o número de onda, que é o eixo X, né, dos nossos dados. Vamos supor que eu quisesse plotar isso com a forma de pontos. Então, clico os dois, vamos usar só pontos. Então, já fica de outra forma. Será que fosse com ponto e linha? Então, já é uma coisa bem parecida e etc. Mas vamos focar apenas aqui no formato de linha, unindo os pontos com uma reta, com uma linha. Em primeira mão, né, a gente já pode ver aqui que o Origin, ele arrasta o que você escreveu nessa primeira célula aqui do eixo Y, como se fosse o nome da sua amostra. Então, você pode mudar isso daqui, né? Eu não sei que amostra é essa, então eu vou só colocar sample 1. Essa daqui seria uma amostra de teste, né? Só para a gente brincar aqui com hoje. E agora eu quero deixar isso aqui de uma maneira mais apresentável. Então, vamos fechar, né, esse gráfico. Vamos colocar aqui uma barra superior e uma barra à direita. Para fazer isso, eu posso utilizar o seguinte atalho. Eu posso clicar duas vezes no eixo X ou clicar duas vezes no eixo Y ou sobre a curva. Vamos clicar aqui sobre o eixo Y. Então, aqui já aparece para a gente um painel com algumas opções, né, de como a gente editar, né, o nosso gráfico, ou dar a forma dele. A primeira que a gente está aqui seria a escala. Então, a gente vê que a escala do eixo Y, né, ela está indo aqui de menos 0,1 a 1,1, com um incremento de 2,2. Então, o passo seria 0,2. E o eixo X, ele está indo de 0 a 4.500, com um incremento de 500. A gente sabe que a energia, né, para um espectro de FTIR no modo ATR, né, utilizando a pastilha de KBR, ele vai, em geral, de 400, né, a 4.000. Então, vamos deixar dessa maneira já. Editei, coloquei em aplicar. E a escala aqui no eixo Y, vamos só mudar o incremento. Vamos colocar ela no ariano de 0,5, só para ficar mais simples. Ok? Para fechar esse gráfico, né, esse quadro aqui, nós vemos aqui em Title, em Format, e a gente vê que tem algumas opções. Aqui a gente está clicando na opção dessa margem aqui esquerda, aqui tem a margem do fundo, de baixo, vamos ir, no caso, em Top, e clica aqui, ó, Show X and X, e colocamos None nessas duas marcações aqui, None.
Em seguida, clique em aplicar. Então, a gente já vê que ele já fecha, né? Acrescentou ali uma barra superior no nosso gráfico. A mesma coisa agora para a direita. Show, Axis and Ticks, nome, já está, mas vale a pena ressaltar. E nome, ok? E agora eu clico em aplicar. Então, o nosso gráfico, o nosso espectro já está um pouco mais bem apresentável. E veja que a gente está utilizando ele normalizado. Então, a nossa escala vai de 0 a 1. Eu vou finalizar aqui esta primeira parte. Então, este seria o nosso gráfico. Eu não sei, né, que amostra é essa, então eu não posso fazer muitas considerações a respeito. Mas, para deixar, né, uma dica assim mais fácil, para já poupar, né, um pouco de tempo nas próximas plotagens, o que a gente pode fazer é adicionar todo esse passo a passo que a gente fez dentro de um template. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar o gráfico, você vê que ele ficou aqui com uma borda amarelada, vai vir em File, em seguida Save Template As. E aqui, vamos colocar um nome, né, para esse template. Template name, vamos colocar aqui como FTR2, porque eu já tenho um FTR aí salvo no meu Word. Então, vou salvar essas características aqui desse espectro que eu editei dessa maneira, por exemplo, intensidade, unidade arbitrária, número de onda neste intervalo, né, de 400 a 4.000, com o nome da amostra aqui, no caso, arrastado como sample, e etc. E o gráfico fechado, né, superior e à direita, como FTIR2. Então, sempre que eu quiser plotar um novo gráfico, né, um novo espectro nesta mesma configuração, eu venho na minha biblioteca de templates e escolho FTIR2 e ploto. Então, a gente vai cair, né, com um espectro nessas características ou muito próximo disso aqui. Então, aqui eu vou salvar, ok? Então, o template está salvo. E agora, então, vamos colocar isso aqui à prova, por exemplo. Vamos arrastar uma outra amostra. Então eu vou vir aqui nessa pastinha. Vamos, por exemplo, na amostra 3, e vamos utilizar essa amostra norme.c. Norme.asc. Então, vamos apagar o cabeçalho, tudo que tem acima de data e date a gente pode excluir. Salva, fecha, e em seguida arrasta lá para o Origin. O Origin vai reconhecer isso como uma planilha. E agora, então, vamos plotar. Vamos plotar utilizando a nossa biblioteca de templates. Então, eu seleciono as duas colunas e venho aqui nesta Template Library e clico nela. Ela vai apresentar para mim um monte de templates aqui, um monte de coisas, né, de opções de plot, mas note que a gente salvou a nossa configuração como FTR2. Então, clico em FTR2 e, em seguida, plot. Note que ele já fez exatamente o que a gente queria. Colocou o gráfico fechado, só não identificou aqui os eixos e nem o nome da amostra. Vamos fechar e vamos editar isso aqui manualmente, assim como a gente fez no outro. Então, o primeiro nome seria Wave Number, o segundo seria Intensity, as unidades centímetro a menos 1, o elevado seria naquele sobrescrito ali, x2, centímetro a menos 1, e a intensidade em unidades arbitrárias, arbitrary units. Pronto. Agora, mesma coisa, seleciono as duas, venho na biblioteca de templates, FTR2 já está selecionado e agora eu ploto. Então, já ficou bem mais simples. Vamos colocar esse espectro no intervalo, né, que a gente quer analisar, 400 aqui a 4.000, e a escala vamos deixar com 0,5, já está, então só é aplicar, ok? Então aqui nós temos já, né, um plot
Este seria o nosso primeiro gráfico, o nosso primeiro espectro, correspondente àqueles primeiros dados. Ok? E aqui seria o segundo espectro, né, correspondente àqueles outros dados. Agora aqui eu vou tomar a liberdade só para mexer nesses dados, só para brincar com eles. Então, vamos supor que eu quisesse analisar essa região aqui, né, no infravermelho, até 1000, por exemplo. Então, eu posso dar um zoom nessa região. Então, eu venho nessa lupa de aumento, né, e lupa com mais, e seleciono essa região do espectro, por exemplo. Então, você vai ver que o Orange, ele centraliza melhor essa região na tela, e você consegue perceber as nuances aí, né, dessa região de absorção maior. Vamos aqui configurar melhor a escala. Então, novamente, eu clico 2 vezes no eixo que eu quero editar. Aqui está indo de 400 até alguma coisa. Então, vamos colocar aqui, primeiro seria 400 até mais ou menos 1000. Em seguida, coloco aplicar. Então, note que ele já centralizou essa região aí na tela. E vamos aqui só ajeitar a escala, né, do eixo Y. Vamos colocar de menos 0,05 até 1,05. E vou dar um OK. Note que ele já apresentou as unidades, centralizou melhor. Uma coisa que está meio feio é a escala aqui do eixo X. Então, vamos vir no horizontal. Em vez de 500, vamos colocar, por exemplo, 250. Vamos só ver. Bom, já ficou um pouco melhor. E aí, agora, OK. Então, temos um espectro, né? Dando um enfoque nessa região de maior absorção do espectro. Vamos fazer agora o contrário, nessa amostra 1. Aqui faltou colocar, né, sample 2. Dá o título à amostra, o label, sample 2. Pronto. Vamos fazer o contrário, agora vamos focar nessa região aqui, que está numa região, né, de menor absorção. Como fazemos isso? Vamos na lupa, na opção de aumento, seleciono aqui essa região de menor absorção e solto. Note que ainda temos um belo espaço em branco aqui e aqui. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso focalizar melhor essa região. Então, novamente, um zoom aqui, um aumento em torno dela. Note que agora a gente consegue perceber melhor as nuances aí do espectro, né, nessa região de menor absorção da amostra 1. Ok? E aqui está razoavelmente ok, né, o eixo X aqui da energia. Em compensação, o eixo Y não está tão bom. Ele vai aqui de 0,1, 0,3, 0,5. Então, vamos colocar aqui até um 0,6, por exemplo. Na escala, né? Ele já fechou melhor o gráfico e a informação fica mais apresentável. Ok? Então, temos agora duas regiões mais, né, bem apresentadas. As duas regiões do espectro, apesar de serem espectros de amostras diferentes, né, regiões de amostras diferentes, mas a gente tem um enfoque maior. Então, agora a gente já sabe, além de plotar, focalizar melhor uma região ou outra na tela. Ok? Acho que para finalizar, uma outra coisa que é bastante útil em espectroscopia, da maneira geral, é você apresentar, por exemplo, a região em que está acontecendo uma absorção, né? Você identificar, por exemplo, o número de onda, aqui no caso do FTIR, em que está acontecendo uma absorção. Ou então, caso você conheça sua amostra bem,
identificar, né, qual que é essa transição eletrônica aí. Nesse caso aqui, a gente está lidando com transições tipo vibração e rotação. Então, se você sabe, né, qual ligação está vibrando ou rotacionando, seria legal identificar. Então, vamos fazer aqui uma ilustração bem arbitrária, né, uma identificação dessas regiões. Então, vamos utilizar essa setinha para ilustrar duas transições nessa amostra 1 e duas transições nessa amostra 2. Vou fazer da maneira bem aleatória. Então, vou pegar a setinha. Então, aqui só é clicar e arrastar. Vamos supor que eu queira identificar esta região aqui. Então, eu clico, arrasto, né? Deixo a seta aqui bem encaixada. Vou tentar fazer isso aqui. Sem o mouse é um pouco difícil. Então, vamos supor que eu queira identificar essa região aqui. Com a seta para cima ou para baixo, eu consigo mudar, né? Fazer um ajuste mais fino. Então, eu quero identificar o máximo dessa borda de absorção e quero identificar essa daqui. Então, vou colocar uma setinha mais inclinada, porque fica uma coisa mais... para não ficar tão apertado aqui. Então, vamos supor que eu queira identificar essas duas. Então, eu quero colocar essa seta de uma outra cor. Então, eu clico na seta, você vem aqui, ó, Inline, Border Color. Vou colocar essa daqui como vermelha e essa daqui como azul, por exemplo. Azul. E agora eu quero identificar o valor de energia que aconteceu essa transição. Então, para identificar, né, o ponto x, y de uma determinada região da curva, né, do espectro, eu posso fazer isso de duas formas. Tenho essa forma aqui, que é o Screen Reader, ou o Data Reader. Então, eu teria aqui, sem querer, cliquei no lugar errado, saiu o aumento. Então, eu vou só colocar de volta. Ok? Vou ter que reajustar a escala. Vamos colocar até 4.000. E aqui, 860. Ok. E aqui, vamos fechar em 0,6, como estava feito antes. Ok. Ok. Pronto. Então, tenho duas regiões aí. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor. Então, tenho essas duas regiões e eu quero identificar o valor, né, de energia no qual aconteceu a transição. Então, a primeira opção é o Screen Reader. Quando eu clico nele, aparece o cursor, né, muda o formato. Então, aonde eu clico agora, aparece aqui em cima o valor de x e o valor de y desse ponto. Então, em qualquer lugar da tela, aparece, né, o valor x e y desse ponto. Então, se eu quero saber qual que é este valor aqui, eu clico, né, na curva, mais ou menos numa região aqui centralizada. Depois você pode fazer o ajuste mais fino com o seu teclado. E aqui eu vejo que aconteceu a transição, né, no valor de energia de 1.031 centímetro a menos 1, e está absorvendo aqui em torno de 0,05. Né? Esse valor de intensidade é arbitrário, já que a gente está só fazendo uma análise qualitativa, mas o valor de número de onda pode ser interessante. Então, é 1.031. Agora que eu já sei o valor de número de onda, eu posso vir essa ferramenta de texto, clico nela, em seguida eu clico no meu espectro, e aí coloco essa informação, por exemplo, 1.031. E vamos supor que eu queira fazer a mesma coisa para essa outra seta. Então, eu venho aqui mais ou menos nessa região, com o Data Reader, com o Screen Reader, no caso. Clico aqui e eu vejo que absorveu em torno de 3.391. Analogamente, posso clicar na ferramenta de texto 3.391. Agora,
Vamos supor que eu conheça a minha amostra e quero fazer isso, identificar, né, qual que é a transição, qual que é a ligação que está vibrando ou rotacionando. E aí nós vamos fazer isso aqui nessa segunda amostra, agora utilizando o Data Reader. O Data Reader é um pouquinho diferente, porque ele não permite que você identifique uma região fora dos seus dados, isto é, ele só funciona em cima da curva que você plotou, ou seja, analisando os seus dados. E ele é mais preciso, por quê? Porque ele vai de ponto a ponto na sua tabela. Então, note que aqui eu tenho um valor de número de onda em torno de 495. Com o Data Reader, a gente consegue fazer um ajuste mais fino, ponto a ponto, né? Célula a célula na sua planilha lá, do seu arquivo de notas, arquivo de texto, sua planilha. Então, vai conforme o passo. Então, aqui você pode fazer um ajuste mais fino. Então, você pode pegar uma região diversa no seu espectro, né? E aí fazer, por exemplo, um ajuste mais fino com o teclado. Vamos agora aqui escolher duas regiões. Essa aqui, que está mais bem apresentável. Essa aqui. E vamos pegar aquela região lá no final, aqui, que tem uma absorção aqui, bem pouca, mas tem. Seria esta daqui. E agora eu quero usar o Data Reader, né, para ter uma precisão maior. Então, eu quero pegar um ponto aqui em torno quase da inflexão da curva. Então, seria 599 centímetro menos 1. Vamos supor que em 599 aconteça uma vibração tipo OH. E aí eu identifico isso nesta região. E agora, naquela região mais lá no fim, vamos pegar aqui, seria em 956. Então, eu clico aqui e escrevo isso, né? 956. Então, note que agora eu tenho um espectro bem mais preciso, né, do que aquele primeiro espectro que a gente só plotou. Então, agora ele tem todo um layout, né, ele tem todo um template, ele está identificado algumas transições, e você pode fazer isso para outras transições, fica aí ao seu critério. Seja identificando a transição que aconteceu, ou seja identificando o número de onda em que a transição acontece. Lembra que lá no começo eu falei que a gente utiliza o espectro, né, o arquivo de texto norm.asc, porque a gente consegue comparar, né, espectros aí normalizados. Então, agora vai ser a última aplicação aqui desse tutorial, que é a gente plotar dois espectros, né, no mesmo gráfico e fazer uma comparação entre eles. Então, agora que a gente já sabe plotar com um template, identificar nossas regiões, né, com maior precisão, né, dando um zoom em uma determinada parte do espectro ou noutra, identificar com setas, escrever na tela a informação que a gente quer. Vamos agora plotar dois gráficos, né, dois espectros em um mesmo espectro. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos começar de novo. Vamos plotar a primeira amostra. Então, vamos selecionar as duas colunas, vir na nossa biblioteca de templates, procuramos o template que salvamos, FTR2, plotamos isto. Note que aqui já está, né, o nosso espectro daquela amostra. Então, isso daqui seria a nossa sample 1. E agora eu quero adicionar outro espectro aqui, nesse mesmo gráfico. Então, o que é que eu faço? Eu clico aqui, neste número 1, com o botão direito do mouse, e venho em Layer Contents. E aqui vai aparecer todos os books que estão no nosso Word. O book nada mais é do que a planilha com os arquivos, né, os arquivos de texto que a gente arrastou para cá.
Então, o book 1b se refere a coluna Y da nossa primeira tabela. O book 2 se refere à coluna Y da nossa segunda tabela. Ele faz isso na ordem que você vai arrastando os dados. E o book 3 seria a coluna Y, né? Book 3b. O B seria a segunda coluna do book, da tabela 3. Se fosse book 3A, né, a gente teria a primeira coluna da tabela 3. Vamos supor que eu queira pegar, aqui já tem o book 2, né? Vamos supor que eu queira pegar o book 3. Nota que o book 1 a gente não mexeu nele, ele estava lá desde o começo vazio. A nossa primeiro arquivo de texto foi o book 2, então aqui já está plotado, é essa informação que está aqui na tela. Coluna Y da segunda tabela. E agora eu quero pegar a coluna Y do nosso segundo arquivo de texto, no nosso segundo espectro. Então, a gente vem no book 3, né, coluna B, coluna Y, segunda coluna, na tabela 3. E arrastamos aqui, ó, vamos jogar ele para a direita, ok? Então, eu clico nessa setinha aqui. Se eu clicar OK, ele vai plotar os dois neste mesmo gráfico, neste mesmo espectro. Vamos supor que eu quisesse retirar o book 3 ou o book 2, então eu faria isso. Clicava na seta para a esquerda. Vamos colocar ele de volta. Então, book 2 volta para cá. E vamos colocar ele em primeiro, por exemplo. Quero que ele apareça, quero que ele seja o nosso primeiro espectro. Então, para cima. Quero que ele seja o último, para baixo. E aí vai. Vai depender de como você vai, né, ornamentar isso. Feito isso, a gente clica OK. Então, agora, nota que tem duas curvas aqui no mesmo espectro. Para saber qual curva é qual, a gente só tem identificado a um, mas está tudo preto, a gente não sabe quem é quem. Então, eu posso vir aqui na minha legenda, clico com o botão direito e coloco Update Legend. Só é colocar OK. Esta segunda aqui, que está escrito como Intensity, é a nossa segunda amostra. Nós vamos colocar como, por exemplo, Sample 2. E vamos mudar aqui a cor, né, para diferenciar uma da outra. Então, eu clico duas vezes sobre a seta, sobre a legenda, poderia ser assim, ou poderia ser sobre a curva que eu quero. Então, aqui, depois, né, quando você estiver mais familiarizado, você vai perceber que aqui ele arrasta, né, o nome do seu arquivo lá de texto. Então, você consegue diferenciar quem que é quem, desde que você conheça os seus dados. Então, vamos mudar uma cor para vermelho e vamos mudar essa outra aqui para azul, certo? E aí, podemos clicar em aplicar, se a gente quiser ver como ficou. Agora, a nossa amostra 1 ficou com a curva em azul e a amostra 2 ficou com a curva em vermelho. E aqui a gente pode salvar. Agora, vamos fazer o mesmo passo a passo, né? Centralizar o espectro em torno da região do FTIR. Então, clico duas vezes no eixo X, 400 a 4.000, ok. E aqui vamos colocar, né, de 0,05, desculpa, de 0,05 a 1,05, ok. Então, já está em torno de 400 a 4.000, de 0 a 1. Ok? Note que os espectros estão normalizados, né? A intensidade deles varia de 0 a 1. Então, aqui eu posso comparar, por exemplo, um com o outro. Vamos supor que eu queira comparar essa região aqui de maior absorção do espectro. Então, um zoom nessa região, pode ser até aqui, por exemplo. Vamos dar mais um zoom para ficar mais fácil já depois. Então, seria isso daqui que eu quero ver.
Ok. Então, eu percebo que a minha amostra 2, ela absorve um pouco, a amostra 1, ela absorve um pouco mais do que a 2 nessa região aqui. Aqui, há quase a mesma absorvância, e por aí vai. Vamos voltar para o espectro, né, completo, então, diminuo o zoom. Vamos, né, sondar aqui esta região de menor absorção. Então, note que há regiões que são bem parecidas, há regiões que não. E aí você pode focalizar melhor uma região ou outra e, por conseguinte, fazer a identificação. Tá bem? Só dando continuidade ao tutorial, né, esqueci de uma coisa importante, que é salvar, né, os dados usando o Origin, que você editou alguma coisa nele, mas não salvou, né? Ele vai apresentar um asterisco aqui no fim do seu arquivo. Note que ele está aqui como untitled. Então, isso quer dizer que ele não está salvo, né? Então, vamos salvar o nosso origin, né? As informações que a gente já tem aqui nele, até o momento, de uma forma que ele possa ser editável, né, futuramente. Então, a gente vem em File, em seguida em Salve Project As. Isso aqui, no caso, né, salvando pela primeira vez. Vamos colocar área de trabalho nessa pasta aqui. Vamos colocar aqui como um tutorial, por exemplo. Ok? E vamos salvar. Então, note que ele já editou o nome do arquivo e não tem mais asterisco. Vamos agora fazer Vamos editar aqui esse arquivo, né, de uma maneira bem simples. Eu vou excluir aqui esse endereço. Note que já tem o asterisco novamente, isso significa que não está salvo. Então, como já temos um arquivo, né, criado, gerado, e ele está sendo editado, então a gente pode só salvar o projeto. Então, note que agora está salvo com essa versão. Agora, vamos supor que eu queira extrair, né, esses espectros que eu plotei. A primeira versão, assim, né, de você extrair a informação do Origin, mais simples, vamos supor que você esteja utilizando o Word, né, um docx, alguma coisa desse tipo, algum arquivo assim editável de texto, mais direto do Windows mesmo. Então, a opção que você pode fazer é clicar no seu gráfico, note que ele agora está com a borda amarela, e em seguida eu dou um Ctrl J. Note que ele piscou aí, fez uma firula aí. Então, eu venho no meu lugar, que eu quero colar essa figura, ele, Ctrl J, ele copia, né, essa figura, copia o seu espectro, o seu gráfico, e com Ctrl V você consegue colar ele, né, no seu arquivo editável de texto. Está demorando um pouquinho aqui, e aqui está. Ok? Ficou um pouquinho diferente, você pode aí depois, né, editar, cortar, etc. A outra opção que existe, né, é você salvar isso como uma figura normal, e depois você faz o upload dessa figura no lugar que você está, ele está no seu texto, no seu relatório, etc. Então, você vem em File e vai em Export Graphs. Eu acredito que é isso. E você vem aqui em Open Dialog. Então, eu quero salvar, né, essa figura, quero salvar esse gráfico aqui atrás como uma figura. Então, eu venho em File, Export Graphs, e aí, deixa eu só fazer novamente. Então, eu clico no espectro, venho em Export Graphs, Open Dialog, ok.
E agora eu posso escolher o tipo, né, do arquivo que eu quero salvar isso. Pode ser um EPS, pode ser um PNG, pode ser um TIFF, pode ser qualquer um outro desses mais, JPG, GIF, etc. Vamos supor que eu queira salvar como um arquivo bem simples, um TIFF, por exemplo. Ok? Então, aqui, nesse image type, você consegue mudar o tipo do arquivo, né, que vai agrupar essa imagem. Essa imagem. Aqui em File Name você muda. Então, vamos colocar aqui sample 1 e sample 2. Essa vai ser o nosso título do arquivo. Ele vai salvar, né, por padrão nesse caminho aqui, nessa parte aqui. Você pode editar isso daí. Então, clica aqui nesses três pontinhos e vai aí, então, na área, né, no destino que você quer salvar. Eu quero salvar nessa pasta, que é a pasta que contém esses dados aí desse tutorial, e vou dar um OK, certo? E tem algumas opções aqui mais assim, aperfeiçoadas, né, para você mudar, por exemplo, editar o tamanho da figura, etc. Mas isso aí fica a seu critério em geral, esse tamanho, essas configurações ali já estão bem boas para a sua figura. Aqui você tem a resolução, você pode salvar com menor resolução ou com maior resolução. Em geral, 300 dpi é a adequada. Feito isso, você clica OK. Então, ele processa um pouquinho e ele te informa quando a figura for exportada, né? Aqui, o gráfico 3 foi exportado neste caminho. Então, nota que ele está naquela pasta que contém os seus dados, com o nome que a gente colocou, sample1, sample2, .tif. Então, vamos lá nesta pasta. Aqui estamos nós, esta pasta aqui dentro. Aqui está a sua figura. E quando a gente abre ela contém aquele gráfico nas configurações, né, aquele espectro, nas configurações que nós estabelecemos lá. Vamos fazer novamente nesse formato para outro gráfico agora. Vamos supor que a gente queira salvar o gráfico 2, esse daqui. Então, vamos abrir maior, clica no gráfico, File, pode vir em Export Graphs, Open Dialog. O formato, vamos colocar outro agora. Vamos colocar como JPG, por exemplo. Mas aí fica a seu critério, tá? O long name aqui seria sample, né? File name seria sample2. Vamos mudar o destino. Área de trabalho, aqui, aqui, aqui. 300 dpi. Note que quando a gente muda o formato, muda um pouco as configurações aqui mais avançadas. Mas aí fica a seu critério. Só estou ilustrando que você pode fazer vários tipos de formato. Feito isso, OK. Processa um pouco e te informa. O gráfico 2 foi exportado nesse caminho, nesta pasta, com o nome que a gente escolheu. E o formato agora é JPG. Quando a gente for na pasta, vai ter um arquivo aqui, sample2 JPG. Quando a gente abrir ele, vai conter aquele gráfico, aquelas configurações que nós definimos lá. OK? Então, agora, finalizamos, né? De verdade, o tutorial. Então, já sabe salvar um monte que você pode editar depois. Note aqui, ó, já ficou com um asterisco, que a gente já mexeu um pouco. Se eu minimizo uma tela dessas, ele já considera que a gente fez alguma alteração. Então, vamos salvar, né? Só em caso. E também já sabemos exportar nossas figuras, seja para um Word aqui, dessa maneira, ou exportando de fato o gráfico, né? O nosso espectro como uma figura. Beleza? Qualquer dúvida, pode me escrever naquele e-mail e é isso aí. Até a próxima.